Condrelast. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do terrorismo. Qual a importância de um evento para tratar do terrorismo? Bom, é um evento de suma importância porque é um debate que está cada vez mais acontecendo nos dias de hoje, com todos os ataques terroristas que têm acontecido na Europa, nos Estados Unidos nos últimos anos, com a ascensão do Estado Islâmico no Oriente Médio. É muito importante a gente também falar sobre o terrorismo no Brasil, porque como nunca ocorreu um ataque terrorista no Brasil, não quer dizer que não pode ocorrer, não quer dizer que não existam pessoas ou células terroristas no Brasil. Recentemente até o Estado Islâmico publicou uma página em português e que o Brasil precisa talvez se preocupar com a segurança pública em relação à abertura de suas fronteiras, à abertura dos seus aeroportos, uma vez que a gente vai ter um evento de grande porte como as Olimpíadas, e ao mesmo tempo academicamente dar aos estudantes de Direito Internacional, de Direito, no caso de Segurança Pública da UF, mais ferramentas e mais dados em relação a como funcionam as doutrinas de países que têm experiência com o combate ao terrorismo, para que eles possam também saber como funciona a lei internacional em relação a guerras assimétricas e guerras entre países e atores não estados, no caso. Gostaria que o senhor falasse da mudança que ocorreu em Israel na relação com o terrorismo depois de 2000. Ok, a mudança que Israel teve depois de 2000 é que em 2000 começou a segunda intifada, e o levante armado palestino contra a ocupação israelense dos territórios da Cisjordânia e na faixa de Gaza. A diferença é que a primeira intifada, que foi em 1987, não existia ainda uma autoridade nacional palestina e Israel controlava todos os territórios palestinos. Depois da segunda intifada já havia sido criada a Autoridade Nacional Palestina, já havia tido um acordo de paz entre a Autoridade Nacional Palestina e Israel, que não foi finalizado, mas existia um governo palestino que detinha também de uma força policial armada. E foi identificado pelos israelenses nesse levante popular contra a ocupação israelense, nesses territórios em disputa, que havia uma organização governamental por trás desses ataques suicidas. E Israel muda a sua tática de enfrentar esses desafios de insurgência, de protestos violentos e ataques suicidas, usando o seu exército. Até então isso não havia ocorrido. Então o exército começa a usar tanques em determinados lugares, começam a eliminar terroristas em alguns lugares com a sua força aérea. E para você poder utilizar desses equipamentos, você precisa declarar que você está em conflito armado. Então Israel declarou que estava em conflito armado, coisa que não havia ocorrido em 1987. E a partir daí Israel começa a implementar algumas políticas exclusivas de tentar impedir o terrorismo suicida de homens-bombas ou posteriormente de mísseis que caíram de Gaza em Israel, através de uma série de medidas de dissuasão, que é para, primeiramente, tentar evitar um conflito, ao mesmo tempo que, se entrar nesse conflito, ele vai usar dos seus meios militares para tentar destruir a capacidade operacional dos grupos, como por exemplo do Hamas em Gaza, ou do Hezbollah no Líbano, de continuar jogando esses mísseis, como na época de 2000, de fazer com que os terroristas do Hamas não consigam efetuar ataques terroristas suicidas em Israel. Naquela época, hoje em dia, mudou para mísseis, no caso. E por que as guerras de Gaza chamam mais atenção do que as outras? Bom, por vários motivos. Primeiro, porque vende mais jornal. Eu acho que existem inúmeros conflitos no mundo que são muito mais sangrentos e muito mais problemáticos do que o conflito palestino-israelense. Porém, eu acho que o fato de Israel ser um país que chama muita atenção por inúmeros motivos, existe também um vício da mídia falar de Israel, por vários motivos. Primeiro, porque algumas das pessoas que trabalham na mídia acreditam
realmente que Israel é o mal da história, sendo que a gente está falando de um país democrático, que faz parte da Liga das Nações Democráticas do Mundo, e porque também Israel é visto como um grande aliado dos Estados Unidos. Então, toda vez que existe um conflito que envolve Israel, envolve bastante a política americana, e tudo que envolve os Estados Unidos chama muita atenção. Mas existem 3 conflitos que ocorreram em Gaza nos últimos 8 anos, e esses 3 conflitos foram conflitos que Israel se defendeu de ataques do Hamas, de foguetes do Hamas, independente da política na região. Por uma série de motivos ocorreram esses conflitos, mas que no final das contas esses conflitos chamaram muito mais atenção do que inúmeros outros conflitos que ocorreram ao longo dos últimos anos. A gente teve um genocídio na África, em Darfur, o Sudão matou 2 milhões de pessoas, Boko Haram é o grupo terrorista que mais assassinou gente na história da humanidade, e a gente vê muito menos notícias em várias mídias, inclusive do Brasil, falando desses assuntos do que quando existe algum problema em algum relacionado com o conflito palestino-israelense. Existe uma desproporção muito grande da quantidade de vezes que Israel é lembrado vis-à-vis a primeira importância do conflito. A gente não está falando de uma região que tem petróleo ou tem riquezas naturais, e segundo, pela intensidade do conflito. A gente tem conflitos que são muito mais intensos, que tiveram muito menos cobertura na mídia. E quais são os limites que uma democracia precisa auto-aplicar no combate ao terrorismo? Bom, primeiramente, a democracia precisa sempre lembrar a divisão de poderes que existe dentro do país, né? No caso de Israel, a divisão, claro, de poderes entre o judiciário, o executivo e o legislativo faz com que existam organizações que possam supervisionar de uma certa maneira as atitudes do governo executivo quando o mesmo se declara em conflito armado, ou quando o mesmo decide fazer alguma ação ativa para combater o terrorismo, e ao mesmo tempo existir um sistema judiciário que seja completamente independente. O próprio exército também é aconselhável, como existe em Israel, que exista todo um departamento de direito internacional, com a Procuradoria-Geral do Exército, com advogados que possam limitar o próprio exército e as próprias forças armadas de fazer determinadas ações. Lembrando sempre os direitos humanos e a lei internacional. Basicamente, a democracia precisa evitar ao máximo não cometer violações porque está lutando contra um ator, no caso um grupo terrorista, que não respeita nenhuma lei internacional. Então não é porque o outro lado não respeita nenhuma lei que a democracia pode eventualmente violar uma dessas leis, já que ele está lutando com um inimigo que não é moral nem do começo até o fim. É como se a democracia tivesse que lutar com uma mão presa atrás e lutar com uma mão só, sendo que o teu inimigo está lutando com 2 mãos e 2 pés. Mesmo que isso seja dessa forma, precisa sempre lembrar que você está protegendo valores democráticos, e que esses valores precisam ser protegidos mesmo que vá em contra os interesses de segurança nacional. Israel, por exemplo, nunca aplicou leis ou regras, como eu poderia citar que a Espanha, entre 2001 e 2004, depois de 11 de setembro, aplicou algumas regras de segurança nacional que poderiam prender qualquer cidadão espanhol ou que fosse acusado de envolvimento com terrorismo, e durante o processo, antes da pessoa ser julgada, mas durante o processo, a pessoa não teria direito a indicar o próprio advogado, não teria direito de receber visita do advogado, não teria direito de falar com a família ou falar para a família onde ela se encontra, o motivo pelo qual ela foi presa, não poderia escrever cartas e por aí vai. Isso foram regras que a Espanha fez nesses pequenos anos, que limitaram o direito civil de um próprio cidadão espanhol caso ele fosse preso acusado de envolvimento em terrorismo. Isso, por exemplo, Israel jamais fez e jamais vai fazer. E um palestino que é acusado pela polícia ou pelo exército, é procurado por envolvimento em terrorismo, ele precisa ver um juiz
civil em 48 horas. Se ele não vê o juiz em 48 horas, o exército é obrigado a soltá-lo. Então existem regras que o país tem que sempre atentar a fazer para poder não entrar num ciclo de retaliação que possa eventualmente fugir dos valores que a própria democracia protege. Obrigada, André, pela Obrigado. entrevista.